muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa do projeto Memória Viva, uma iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, da CDL, que busca resgatar e já está resgatando e documentando a trajetória de grandes empresários moçoroenses que tanto contribuíram e também continuam contribuindo com o crescimento da nossa cidade. Quem me acompanha nesse programa de hoje, mais uma vez, é Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. Estênio, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Maricélio, boa noite aos telespectadores da TCM, das redes sociais da CDL. E hoje aqui nós estamos num momento especial, né? Trazendo mais um protagonista da nossa economia, um protagonista da história da CDL. Acima de tudo, um ser humano fantástico e uma pessoa que eu quero, como eu digo muito assim a ele, um bem danado. Eu estou nas entrevistas só falando e estou conhecendo meus pais, né? Quando a gente perde um pai, começa a adotar outros. E hoje a pessoa que eu tenho muito carinho, que é o seu Manuel Leite de Souza, né? Mas que gosta de ser chamado seu Neuso. Seja muito bem-vindo, seu Neuso, à memória viva da CDL Mossoró. Xande, boa noite. Que bom você estar aqui, fazer essa visita aqui comigo, né? Ao pessoal da TCM, que está presente aqui também. É o meu boa noite a todos vocês. É um prazer imenso e para mim é muita felicidade você me chamar para participar desse Memória Viva, né? E tomara que essa memória viva demore muito, né? E permaneça por muito tempo. Mas estou muito feliz de receber vocês aqui e estou aqui à inteira disposição de vocês para que se quiserem saber da vida do guerreiro aqui, estamos aí. Exatamente, seu Neuso. Vou se tratar de um guerreiro como o senhor é. Nós vamos começar aqui as nossas perguntas no Memória Viva, um programa que faz alusão também aos 60 anos da entidade no qual o senhor também dirigiu. E eu vou começar com uma pergunta básica. Por que seu Neuso? Minha mãe e meu pai foram morar no Ceará, num lugar chamado Barra. Hoje é uma cidade, né? Naquele tempo era um povoado. E então minha mãe deu a luz a mim e eu estava muito doente, parece que estava com 10, 15 dias de nascido. Me levaram para batizar e lá colocaram o nome de Manuel, né? E quando voltaram comigo de volta, que chegaram, que botaram o nome de Manuel, minha mãe não gostou e ficou me chamando de Neuso, né? E esse nome eu vim saber realmente que meu nome era Manuel depois de quase com 18 anos, quando eu fui fazer o serviço militar, né? Mas eu adorei até hoje. Eu prefiro ser chamado mesmo por Neuso. E o senhor nasceu no Ceará, né, como acabou de mencionar, no município de Barro, foi batizado em Milagre e foi para Felipe Guerra aos 3, 4 anos de idade, é isso? Isso mesmo. Aí meu pai, como a família dele era lá do Riacho Preto, que era um sítio de Felipe Guerra, então meu pai regressou novamente para lá. E foi lá que eu fiquei até os meus 12 anos. Depois foi para outro lugar, morar no Rosário, e com 14 anos foi que eu vim aqui para Mossoró. E aí aos 14 anos veio para Mossoró, como o senhor acabou de mencionar, mas eu queria que antes da gente relatar um pouquinho dessa transição aqui para o município de Mossoró, que o senhor nos relatasse as lembranças que o senhor guarda desse período em Felipe Guerra, da infância do senhor até os 14 anos, o que é que o senhor mais lembra, o que é que mais marcou o senhor? Como assim, quando a gente é criança, todo o tempo para criança é bom, né? Não tem tempo ruim para a criança. Como eu era criança, eu levei a minha vida, mesmo passando as necessidades, naquela época não tinha, a alimentação era um pouco difícil, né? E eu fui um menino que eu não tinha um pão para tomar com café de manhã, até. Então eu passava, de qualquer maneira, passava necessidade. E então, trabalhei na roça, mas meu pai, ajudando a meu pai até vim aqui para Mossoró, eu trabalhava na roça junto com meu pai, né? E, então a minha mãe fazia as camisas de longa manga por conta do sol, né? Aí a gente ficava queimado do sol, né? E passava o dia todinho no meio do sol trabalhando na roça. E essa era a vida, né? Agora eu lembro aqui que o senhor já era empreendedor nessa época.
né? Pô, aos 14 anos ali, naquela época, o senhor vendia gelé em festas da padroeira, no interior. Como é esse lado empreendedor que já começou a nascer lá ainda em Felipe Guerra? Tinha um cunhado do meu pai, chamava até o apelido dele de Sebastião de Aristides, que ele era quem fabricava esse doce, gelé, né? Então a gente fazia aquelas caixas, tinha aquelas caixas de doce, e ali fazia, e eu me chamava para ir vender nas festas. E a gente ia para os lugares aí onde tinha festa de padroeira, e então ele botava a minha caixa aqui, vamos dizer, de um lado de cá, e ele ia lá para o outro lado, né, com a dele, né? E a gente ia vender gelé, e eu fiquei... Aí depois eu comecei já a andar só, né? Eu vendi em Apodi, vendi Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernando, Malhada Vermelha, Governador de Sé, quer dizer, todos esses cantos eu vendi gelé na época. Já era empreendedor desde cedo, né? Cedo, né? E aí o que motivou de fato a vinda do senhor para Mossoró? Foi essa necessidade de trabalhar, realmente veio junto com a família? Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai veio trabalhar em Mossoró e me trouxe. E para me levar de volta foi uma luta, viu? Porque eu não queria mais voltar para lá. Mas eu fiquei sempre com aquele pensamento de um dia eu teria que voltar a Mossoró. Mas aí meu pai não tinha condições, a situação era difícil, né? E trabalhando na roça. Até que quando eu cheguei na idade dos 14 anos, foi quando meu pai vendeu alguma besteirinha que ele tinha, né? E resolveu vir morar em Mossoró. Aí foi que a gente veio morar em Mossoró. Eu tinha meus 14 anos. Mas antes disso, trabalhei até na estrada em 1958, né? Tempo da construção da estrada, uma seca grande naquela época. E eu fui trabalhar na estrada. E o senhor tinha um sonho específico, né? Ao vir para Mossoró, chegando aqui, qual era esse sonho? Eu acho que todos nós temos um objetivo na vida, a alcançar. Eu tinha vontade de possuir alguma coisa na vida, né? E sabendo que lá o lugar onde a gente morava, a gente não tinha condições para isso, né? Se meu pai não toma essa atitude de vir para Mossoró, se eu tivesse ficado lá, eu não sei nem se eu ainda estaria vivo hoje. Porque as coisas são muito difíceis, né? Mas aí a gente veio embora para Mossoró, e aí as coisas... O senhor queria possuir uma calça, não era? O senhor fez essa menção no livro de 50 anos da sim. CDL. Eu não sei se... O tempo tem muita coisa para contar, né? Mas assim, meu pai plantava o roçado, e eu pedia a ele um pedaço assim de terra, né? Aí o que acontecia? Quando era de segunda-feira, meu pai ia para a cidade, para Felipe Guerra, fazer a feira, e eu ficava ia limpar a minha plantação, né? E eu, inclusive, eu chamava aqueles meninos da redondeza ali para limpar comigo, e eu pagava eles com a nota de carteira de cigarro. Era Hollywood, que era R$1.000, Continental, que era tudo, e eu pagava eles, e era assim que eu limpava. Assim. Aí eu consegui vender o feijão e arranjei dinheiro para comprar uma calça comprida. Essa foi a história da calça comprida, que era o meu sonho, ter uma calça comprida, né? Seu Neuso, quando eu cheguei em Mossoró, o senhor começa a ter uma identidade com o que lhe deu o protagonismo, né? Que é onde o senhor começa a trabalhar com combustível. O senhor chegou em Mossoró, foi ser frentista, foi ser taxista, né? Começou a veredar pelo lado do comércio e da prestação de serviço. Como foi que o senhor começou a sua parte de empreendedor aqui na nossa cidade? Não, Estênio, quando chegamos em Mossoró, eu e meu pai saímos procurando um local, um ponto, para colocar uma mercearia. E a gente botou uma mercearia lá no Alto São Manuel, ali ao lado da Potirã, do outro lado. Mas nesse período depois papai adoeceu e eu tive que ficar só tomando conta lá da mercearia. Mas depois o dono do prédio chegou, que queria vender o prédio, e como a gente não podia comprar, nós tivemos que sair de lá. Aí meu pai foi vender cereais na Pedra do Mercado, aí eu fui vender frutas. Eu vendi frutas primeiro, né? Aí depois de frutas, eu arranjei um emprego no posto de táxi.
E no posto de táxi eu fui atender o telefone para mandar os carros fazer as corridas, né? Ali é o posto Santa Luzia, que é vizinha à Catedral, naquele tamarindo que tem lá. Aí com uns 30, 40 dias que eu estava, tinha uma bomba de gasolina ali. Aí o frentista saiu. Aí, como eu era meio desenrolado, aí me chamaram para... Aí, claro que eu fui para lá, já fui ganhar mais, né? Aí eu fui ser frentista na bomba de gasolina. Aí eu trabalhei bastante tempo lá como frentista na bomba de gasolina. Teve um período que eu saí e fui... Aí me chamaram para tomar conta de uma mercearia lá nos Paredões. Eu fui tomar conta da mercearia. Mas assim, quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu não escolhia tempo ruim. Eu pegava a roladeira, ia puxar chafariz de madrugada e ia botar água nas casas, entendeu? Ali nos Paredões tem um chafariz, e naquela roladeira eu ia botar água nas casas. E assim, sempre eu gostei de faturar, né? Até hoje tem um chafariz. E aí vem o início da era como empresário, como empreendedor, né? Que aí, Stênio, o senhor Neuza vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque o Memória Viva vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, recebendo e homenageando com muita alegria o senhor Manuel Leite de Souza, seu Neuzo. A gente já passa a bola aqui para Stênio Max, que vai dar continuidade à pergunta que havia feito no bloco anterior, né, Stênio? Falando um pouquinho sobre esse início da vida empresarial do senhor Neuzo aqui em Mossoró. O seu Neuzo já era empreendedor desde menino, né? E aí já vinha ensaiando aí, dando os primeiros passos para ser um empreendedor e empresário. Como foi essa transição, seu Neuzo, de empregado, mas também passou a ter seus próprios negócios? Aí eu fiquei bastante tempo trabalhando de frentista, né? E aprendi muito sobre que o dono do posto, às vezes viajava e deixava ficar tudo sobre a minha responsabilidade, né? Aí eu saí, certo tempo. Aí meu pai, que estava na Pedra do Mercado, ele arranjou uma certa quantia, né, e deu de entrada num Jeep. Aí e ficou 10 letras para pagar. E eu fui trabalhar na praça e pagar as letras desse Jeep. Eu me lembro até que quando foi na última prestação que eu tinha para pagar, aí meu pai chegou, olhou assim e disse: "Ih, meu filho, os pneus do Jeep tá liso. Faz o seguinte, paga a prestação, não, compra os pneus do Jeep que eu pago a prestação, saúde." Quer dizer, aí foi daí, do Jeep, depois do Jeep, aí eu fui, trabalhei, troquei no carro, né, quer dizer, eu troquei no carro, e depois peguei outro carro, né, quer dizer, aos poucos, né, trabalhava de dia e de noite, né, aí depois eu tenho motorista para mais tempo. Aí quando eu comprei esses 2 carros, e eu fiquei sempre com aquele pensamento do posto de gasolina, né? Porque eu via que ser motorista de táxi não ia ter muito futuro para mim. Porque você comprava o carro novo, por exemplo, aí você ficava financiando para pagar. Quando você terminava de pagar, o carro já estava todo arrebentado, né? Então, aí você teria que trocar de novo. Então você ia ficar só nessa rotina de ficar devendo, pagando e pagando, né? Essa roleta. Aí eu então resolvi. Aí um amigo meu tinha apanhado o postozinho ali da esquina da Praça da Independência. Aí ele perguntou se eu tinha interesse. Aí eu disse que tinha. Aí chamei meu pai e a gente fechou o negócio. Eu dei os 2 carros a ele e fiquei com o posto. 2 bombazinhas, só gasolina, né? Mas foi uma felicidade danada. Foi bom, comecei quando estava mais um ano e pouco. Aí houve uma campanha política aqui em Mossoró, era o Capim e o Touro perdeu. Aí o homem do Capim, que era, vou nem citar o nome dele, né, o prefeito,
mandou uma correspondência para mim, dando 20 dias para desocupar a Praça da Independência. Aí eu fiquei realmente, tudo que eu tinha feito na minha vida estava ali, né? Trabalhado esses anos todinho, tenho trabalhado. Aí eu fui lá falar com ele, né? Quando cheguei lá, ele disse que... Perguntou, quantos dias faz que você recebeu? Eu disse, faz 3 dias. Ele disse, então não é mais 20, é só 17 dias. Essa foi a resposta que eu tive. Aí, infelizmente, eu tive que deixar a Praça da Independência. Saí com nada de lá. Aí foi que eu, andando a cidade, foi que eu vi o terreno ali para vender, ali onde hoje é o Posto Olinda. E eu fui falar com o homem. E ele disse, eu lhe vendo o terreno. Você arranjou uma entrada e eu lhe vendo para pagar a prestação. Só que eu não tinha realmente o dinheiro para dar a entrada. Aí o homem que eu tinha trabalhado com ele no posto lá de Santa Luzia, que era o pai daquele expedito da Ubabel, eu fui conversar com ele, fui falar para ele que estava acontecendo essa situação. Disse, não, eu lhe arrumo o dinheiro, quando você puder, você me paga. Nessa história que eu tinha apanhado um jipe velho, era usado, né? Aí o jipe era mais ou menos quase o dinheiro que eu ia dar de entrada no terreno. Sim, ele me arranjou o dinheiro, eu dei de entrada e fiquei pagando em 24 prestações, naquele tempo de R$250, reais não, era cruzeiro, não sei nem que dinheiro era mais. E foi aí que começou a história do Posto Olinda. Lá se vão quantos anos, seu Neuso, desde então? Quantos anos, né, desde a fundação do primeiro posto até hoje? A Praça da Independência foi em 1967, em junho de 1967. E quando foi em junho de 69, foi quando eu comecei ali na Jerimê da Rocha. Então, se você calcular, botar mesmo só de 69 para cá, já são 53 anos que eu estou ali na Jerimê da Rocha. Mais de 5 décadas, né? E como é que a rede, hoje, o grupo está estruturado, seu Neuso? Ao longo desse período ele foi crescendo, né? Foi muito difícil no começo. Muito difícil, porque nesse tempo o movimento de carro quase não existia, né? Não existia. Todo o movimento de carro era ali por aquela rua Jerimê da Rocha. Os carros que vinham de fora não tinha contorno, né? Não tinha esse contorno aqui, né? E era tudo de barro. E o que eu fui? Eu, para botar o posto lá, como foi que eu consegui botar? Fui falar com o seu Zé Pereira, que era o pai de Paulinho. Ele era o revendedor da Shell aqui em Mossoró. Naquele tempo, as companhias tinham o revendedor e ele vendia para quem quisesse. Aí eu fui falar com ele, disse, não, já me conhecia, porque quando eu trabalhava no outro posto lá, ali junto da Catedral, eu ia lá deixar o dinheiro, às vezes pagar, deixar dinheiro, então já me conhecia, né? Então, vou lhe ajudar. Aí foi que ele me arranjou 2 tanques de 10 mil litros, tanque usado, e me arrumou mais 2 bombazinhas usadas também. E eu botei uma bomba de gasolina e uma bomba de óleo diesel. Naquela época não tinha nem cobertura, o posto já era coberto? Não tinha nada, meu amigo, era no barro, era um tió. Sim, a única coisa que eu trouxe da Praça da Independência foi um tiócio de madeira, que eu botei lá, se vende de apoio, né? Quer dizer, a situação era difícil. E aí eu fiquei lá ali direto, peguei uma franelinha, botava no pescoço, e quando vinha um carro, aí eu acenava para o carro, só para... Que vinha ali do diocesano, pegava ali para ir para entrar e sair. Exatamente. Mas foi muito difícil, porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para dar do trabalho. Então, o seu Pereira botava o combustível lá, mas claro que ele tinha que receber, né? E tinha um prazo, né? E às vezes aí para conseguir aquele dinheiro, às vezes eu saía louco atrás de tomar emprestado para... Seu Neuso, uma curiosidade, uma vez o senhor me falou, nessa época do posto que vinha, abastecia
Hoje a gente vê a bomba eletrônica, né? Mas como era naquela época do senhor? Naquele tempo, a maioria, a energia quase tinha hora que não tinha, era na manivela. Muita gente que não lembra, né, da manivela, né? É, na manivela, exato. Era. E zerava o contador. Você zerava e puxava na manivela. Né? Difícil, viu? Momentos muito difíceis. E aí a rede foi crescendo, né? Eu passei tantos momentos difíceis na minha vida, que eu me lembro que teve um dia que eu estava meio desesperado. Eu peguei uma motozinha, uma mobiletezinha que eu tinha. Aí eu saí aqui nessa estrada aqui, cheguei lá, aqui uns 3 quilômetros, eu desci a estrada. Fiquei lá debaixo de uma árvore à tarde, era 2 horas da tarde, riscando o chão lá, sem saber o que fazer, né? E eu já tinha nascido a minha filha, né? Já tinha uma filha, né? Foi difícil. Às vezes as pessoas chegam, acham que as coisas caíram do céu e que as coisas foram fáceis, mas foi difícil. A principal dificuldade, senhor Nilson, que o senhor teve à época foi em relação ao movimento, foi em relação financeira? Não, primeiro, o movimento quase não existia. E dinheiro que eu não tinha para comprar. Né? Dinheiro que eu não tinha para comprar o produto. E aí vieram os filhos, né? Aí, hoje o senhor tem casado com Dona Luzia, né? Tem mais a sua filha, tem mais os 3 filhos, né? Que todos, graças a Deus, encaminhados. Inclusive, Sérgio hoje faz parte também, começaram juntos. Isso aí é algo que a gente tem agora, vamos conversar um pouco mais, né? Você já Nesse... família, né? O senhor Neuso, família, pai, esposo, né? Quais são as lições que o senhor busca transmitir para os filhos do senhor? Buscou transmitir ao longo da vida e continua transmitindo também, né? Quais são esses valores que o senhor passa para eles? Primeiro é o seguinte, eu acho que os filhos, eles têm que acompanhar os pais trabalhar para eles sentir que realmente como uma coisa não é fácil, né? E assim, o que eu procurei passar para eles foi justamente que a gente tem que trabalhar e ser correto, né? Nesses negócios, né? E eu, graças a Deus, eu sou muito feliz que meus filhos, todos hoje, cada um tem seus negócios, cada um dedicado a seus negócios. Seu Neuzinho, o senhor me disse que nessa hora que o senhor ficou no chão, ali, num certo desespero, rabiscou o chão. Nessa hora que a gente conversou, o senhor fez uma reflexão interna e conversou com Deus. E o que foi de ensinamento que o senhor tirou naquele rabisco lá no chão, naqueles pensamentos? Sabe, Stênio, tem momentos da vida da gente, se a gente não for muito forte, a gente desiste, né? A gente corre, né? E eu, naquele momento ali, eu estava quase para desistir. Mas, graças a Deus, assim, eu disse, não é esse caminho, não é esse. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ir em frente. E isso me ajudou muito, viu? Eu amanheci os dias cedo, eu ia atrás de um amigo, tomava dinheiro emprestado. Tomava dinheiro emprestado, sim. Se soltava um cheque no banco, eu tinha amizade com o pessoal lá, eles já seguravam o cheque até, a compensação era de manhãzinha cedo, segurava um pouquinho até mais para mim. Quer dizer, até o pessoal do próprio banco, nesse tempo era o Banco Mossoró, eu fiquei devendo muito favor a muitas pessoas nesse sentido. Aconteceu que um dia eu estava num desespero ali, e eu fiquei devendo um favor. Eu liguei para o final Laureano, e falei para ele disse, aí eu fui lá, aí ele disse, ele me chamava de compadre, o que deseja? Eu disse, olha, eu estou nessa situação difícil, queria que você me arranjasse aí um dinheiro. Ele disse, vá lá, não tá papai, que eu chegar lá, eu vou ligar para ele. Aí eu cheguei lá, o senhor Deocoleciano chegou, só foi abrir o cofre, tirou o pacote em dinheiro, me entregou, não perguntou nem para que era, nem que eu queria aquele dinheiro, o que é que eu ia fazer com ele. Quer dizer, são essas coisas que me deixou assim muito feliz, né? Me ajudou muito, né, essa pessoa. Credibilidade também que o senhor já tinha, né? Foi. E foi conquistando ao longo do tempo. Foi conquistando, exatamente. Seu Neuso, daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente vai para mais um rápido intervalo, o senhor vai continuar falando um pouquinho mais sobre como superou todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, e vamos falar também um pouquinho mais sobre família. Daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, recebendo com muita alegria o senhor Neuso, né? Ele que tem contado aqui um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, a superação dos obstáculos que foram surgindo, né, ao longo desse caminho. E agora ele vai falar um pouquinho sobre o crescimento do grupo, né, como é que a rede Olinda ela foi se expandindo ao longo dos anos. Não é isso, Stênio? Seu Neuso, o Memória Viva, a gente quando idealizou lá atrás, eu toquei esse projeto para a Ricardo, e aí, o que a gente queria, o intuito é mostrar para o jovem que está vindo, ou aqueles que já tiveram e passaram, o que o senhor está contando agora aqui, essa raiz toda, que não é fácil chegar lá, a gente vê, como você falou, né? E a gente acompanha o posto Olinda, ele vem evoluindo, a rede Olinda, com o Mossoró. Eu queria começar essa pergunta aqui, porque o senhor, como fala, vou fazer uma analogia, a seu Neuso, que é Manuel Leite de Souza, e por que Olinda? É porque quando eu fui botar o posto Olinda, fui botar o posto, teria que arranjar o nome, né? E então eu fiquei em dúvida de procurar o nome. Aí, mas aqui em Mossoró tinha vários postos, posto Mossoró, posto Natal, posto Belo Horizonte. Aí então eu fui procurar o nome e como aqui passava muito carro de do Recife, aqueles carros pequenos, aí ia a bacia lá, né? A bacia sempre comigo. Aí eu achei bonito o nome de Olinda, né? Botei na memória que de Olinda, eu botei Olinda. E foi muito bom, o nome, graças a Deus, pegou. E até hoje, graças a Deus, tem dado muita sorte. Todo o grupo é Olinda, né? É. Seu Neuso, e a gente começou há pouco sobre o Jeremias da Rocha, a filial 001. Foi onde começou com aquelas duas bombinhas, sem nada, e a gente hoje vê aquela estrutura gigantesca que tem lá naquele posto. O senhor, por muito tempo, até anos atrás, era o seu escritório, né? Ali, seu Neuso, tem uma história ali. Acho que se confunde hoje, talvez o tempo vai espaçar um pouco, mas acho que 70% da história do Olinda está na Jeremias da Rocha. Conta um pouco para a gente como foi essa evolução ali naquele endereço. Pois bem, eu falando nesse Dioclésio, aí eu estava um dia lá no posto, com minha franelinha Aí lá vem aquele carrinho com o pneu baixo, aí encostou. Aí eu fui encher o pneu do carro dele, né? Aí eu falei para ele, ele sabia, seu Dioclésio nesse tempo, ele tinha as salinas, ele tinha muito caminhão carregando sal da salina, tinha muito carro, né? Aí eu falei a ele que estava ali naquela situação e que ele podia me ajudar, se ele mandasse pelo menos um carro dos dele abastecer comigo e tal. E para minha felicidade, isso foi num dia de domingo, quando foi na segunda-feira, os carros dele, tudinho vieram para abastecer lá e nunca mais deixou de abastecer. Faleceu abastecendo o carro lá no meu posto. Quer dizer, são essas coisas que me ajudou muito, né? Ali foi tendo uma reforma, duas reformas, coberta, acho que foi a época que o posto começou a dar aquela musculatura. Exatamente. Né? Lá na empresa, lá de seu Zé Pereira, era JP Souza o nome da empresa, então ele botava combustível. Mas aí é aquele negócio, tem a hora que o dinheiro não dava para pagar e ficava segurando. Aí quando Paulinho, que estudava fora, veio e assumiu a empresa, aí abriu para mim. Então foi aquela grande ajuda crédito, que deu. Né? Paulinho da Honda, tá? Então foi ele que me ajudou muito nesse sentido. E aí não deixou mais faltar produto para mim, graças a Deus. E a unidade 002, quando é que ela surge, como ela surge? Eu tinha vontade de botar outro posto, mas aí antes só podia botar um posto se tivesse a mais de 1.500 metros de distância, né? Então ali era difícil encontrar um terreno. Mas quando diminuiu, eu vi aquele terreno ali que é da produção ali, aí foi que eu vi que dava certo. Aí eu fui procurar o dono do terreno e comprei o terreno. E comecei a construir o posto 2 ali, posto BR. Eu tenho lembrança daquele posto, eu acho que foi o primeiro posto a gás de Mossoró, sim, né? Foi. Foi outro marco do senhor interessante. Foi. Na época, inclusive, porque começou a surgir o gás e o pessoal muito carro a gás e só tinha eu, então o pessoal era as filas lá bastante. Sabe o que, seu Neuso? O seu Neuso é conhecido por duas coisas interessantes. É o cafezinho do posto, né, sim, seu Neuso? Que a gentileza dele, até hoje tem cliente que fala,
e era o posto com a maior pressão de gás. Que vinha o pessoal de fora, depois que vinha da concorrência, o dele era a maior pressão. Meu amigo, eu fazia café e fazia café bem, viu? E ali na Jerimia da Rocha, os carrinhos pequenos que passavam, sempre tomavam um cafezinho. Era feito por mim. É. Aí o posto veio, o número 2, a filial 2, começou a vir ali as margens da BR-304, o primeiro posto da gás de Mossoró. Foi. Sérgio já estava incluso, os meninos já estavam dentro do negócio. Aí onde começa a família, né? Em 1987 eu tive problema de saúde, né? Eu tive que ir para São Paulo para me operar. Eu fui fazer ponto safena lá, né? Então, Sérgio era aquele menino que foi mais dedicado a olhar as coisas do posto, né? Eu estava lá, quando ele vinha do colégio, ele ficava lá e ficava lá, aprendendo as coisas e tudo, então... Aí, quando eu fui, tive que me ausentar e Sérgio tinha 15 anos. Aí eu resolvi deixar a Sérgio tomando de conta do posto. 15 anos. E graças a Deus, ele deu uma ajuda danada, viu? Deu conta do recado. Deu conta do recado e as coisas foram melhorando. Ele muito seguro, né? Então, até hoje. E hoje são 7 postos, não é isso? Um, inclusive, na capital do estado. São 7 postos, exato. 7 postos. Assim, aí tá dividido, porque aí a rede de Olinda Pneus já foi botado para Neuso, né? Para ele, né? Hoje ele tem várias lojas, inclusive. Tem 4 lojas em Salvador, tem 2 em Natal, tem uma em Fortaleza e tem as daqui. E aí já está um pouco assim, já cada um tomando de conta dos seus negócios, né? A minha filha tem uma Afeto ali e o Luciano agora tá com a loja lá em Fortaleza. Tá Todesquino. É uma franquia, a loja é muito boa e tá lá, graças a Deus está dando certo. O seu Nilson também vereador uma época também no ramo de automóveis, foi concessionário, primeiro concessionário mais um, o primeiro concessionário Renault. Sim, foi. Em Mossoró, né? Passou muito tempo com a concessionária aqui. Tem as coisas. Quando a Renault estava aqui, que estava para vender, aí tinha uma pessoa aqui que estava doido para comprar. Mas quando eu cheguei lá em Natal, eu fui conversar com o pessoal, fui até mais Sérgio, Deus. Aí o pessoal lá, não sei por que se agradou de mim. Aí disse, não, o negócio aqui é para o senhor. Entendeu? E assim foi. Foi. Seu Nilson também agora, né, aí já está, Maricélio, entrando na 3ª geração e em outros empreendimentos. Agora também o Grupo Olinda atua na construção civil, né, inclusive. Poucos aqui, como esse programa vai ficar para a posteridade, acho que talvez a maior avenida construída em Mossoró, pelo menos que eu tenho conhecimento dos últimos 10 anos, foi feita por iniciativa privada, pelo Grupo Olinda, que é a avenida ali depois do shopping, um prolongamento, que é a avenida que levou o nome. Tarcísio Maia. Tarcísio de Vasconcelos Maia. É porque quando eu fiz um negócio com o Zé Agripino naquele terreno, aí eu teria que ter um espaço, porque se o acesso fosse só pela estrada de Baraúna, ia ficar difícil, né? Aí teria que abrir a avenida. Aí eu fui falar com ele, aí ele disse que não podia fazer. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu faço e a gente a trocar eu te recebo em terreno. Aí a gente fechou o negócio e eu construí são 2.362 metros. Naquela avenida, da estrada de Baraúnas até ali em frente ao Alphaville. Né? Iluminada, drenada, sinalizada. Asfalto bom, viu? De primeira qualidade. Com certeza. Isso é importante. Então fizemos as coisas para ficar bem feito, né? E o tráfego ali hoje já está grande, viu? Não, o tráfego é por ali. Hoje é o caminho, mas tanto do tráfego grande. De pedestre também, de corredores que estão lá, pois ciclistas, né? Aí a gente fez o Bela Vista lá, né? Tá continuando. E já tem lá 600 casas construídas, né? E o pessoal morando lá, né? Achei bacana. De repente aquilo era tudo mato e hoje a gente já vê aquela cidade já, né? Lá dentro agora a gente está construindo outro loteamento fechado, que é o Copacabana, Copacabana. Né?
E vai ficar muito bom lá. E graças a Deus está se vendendo bem. Daqui a pouco, né, Marcelo? A gente vai olhar lá o Copacabana pronto. E aí esse programa aqui vai estar lá. Então, olha, o Copacabana estava naquele tempo, né, Marcelo? Acabou de começar ali a construção, né? E agora tem- já é uma realidade. Quantidade de funcionários que ele vai falar, né? Isso, né? Quantos empregos gerados, senhor Neuso, em todas essas empresas, em todos esses investimentos que o grupo realiza? Olha, no grupo hoje tem em torno de 300 e poucos funcionários, sem contar o da construção civil. Hoje também está um número bem elevado lá, sabe? Importante contribuição, né, para a economia da cidade, da região como um todo. É verdade, com certeza. A gente vai crescendo, vai botando mais negócio, né? Então aí vai dando mais emprego, né? E consequentemente mais renda, né, para o município, para o estado, né? Então, né, nessa época que teve a expansão do posto, e cada filho hoje tem o seu segmento, né? Tá Sérgio, hoje também tá Todeschini, ponto. A Todeschini, é isso, Neuso? Qual a importância da família nesse contexto? A importância muito grande foi a participação também da minha esposa, né? Porque nesse longo período, tanto com o nascimento dos filhos, para ela cuidar sozinha, né? E tomar de conta de tudo, fazer tudo. E, então, a minha esposa foi uma ajuda muito boa que ela deu nesse sentido, né? Quer dizer, se eu fosse depender de funcionário, de empregado, que eu não podia, né? Então, tudo foi feito por ela, né? Ela cuidou de casa, educou os filhos, porque nem toda hora eu estava em casa, eu estava no meio do mundo, né? Atrás de negócio, né? E pouco eu estava em casa. Se chegar em casa de noite, os meninos já estavam dormindo, né? Eu só tinha uma coisa que eu gostava de fazer. Todo dia, ao meio-dia, eu tinha que estar em casa para almoçar junto com eles. Era a hora que eu via meus filhos em casa. Porque quando eu chegava de noite, já era tarde e eles já estavam dormindo, né? No outro dia cedinho, eu ia para o colégio, a mulher já levava os meninos para o colégio e tudo, então, e eu já estava no mundo cedo, né? Era algo que o senhor não abria mão, né? Desse momento ali com a família, desse contato. Eu fazia questão de, ao meu dia, a gente estar tudo junto, para mim ver a família, né? Isso para mim foi muito importante na vida. Continua sendo, né? Obviamente. Continua sim, a família é a base de tudo, né? E hoje ele tem já os xodós netos, né? Já tenho 11 netos. Como é seu Neuso vovô? Como é esse contato com os netos? O senhor gosta de brincar com eles? Tem uma vez uma senhora disse para mim que filho é para a gente se preocupar e neto é para a gente brincar, né? E na realidade, os netos sempre a gente brinca com eles, mas não tem aquela responsabilidade com eles, né? Os pais é quem tem que cuidar, né? Mas muito bom, neto é muito bom, muito gostoso. Viu? Seu Neuso, daqui a pouquinho a gente volta, né, com a Memória Viva de hoje, agora falando sobre CDL, sobre Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró, o período em que o senhor esteve à frente da entidade, os avanços, as conquistas também, o trabalho do seu Neuso à frente da CDL Mossoró. Fica com a gente. De volta com a Memória Viva de hoje, lembrando que esse projeto ele marca o início das comemorações dos 60 anos da CDL Mossoró, que serão celebrados em 2023. Né? Estamos documentando em vídeo a trajetória desses importantes empresários que tanto contribuíram para a nossa cidade e posteriormente também essas histórias estarão registradas, documentadas e eternizadas também em um livro que será lançado no próximo ano durante as celebrações do aniversário dos 60 anos da CDL Mossoró. E falando em CDL Mossoró, seu Neuso foi presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui da cidade entre 2005 e 2007. Eu queria que o senhor relembrasse quais foram os principais avanços desse período em que o senhor esteve à frente da entidade. Na realidade, eu não estava preparado para ser presidente da CDL. Me chegaram e me pegaram assim de surpresa
Mas para mim foi uma coisa muito importante. Eu fui para a CDL e saí um pouquinho do trabalho, né? E me dediquei mais na parte do CDL. E lá eu comecei a conhecer mais gente, sair, participar de eventos, participar de muita coisa. Então a CDL para mim me ensinou muito, me ajudou muito, eu aprendi muito com a CDL. E a CDL mudou sim. Naquele tempo eu não tinha internet, né? Quer dizer, não tinha o WhatsApp, não tinha como dar notícia dos nossos feitos, né? Então, mas agora não. Agora o meu amigo Estênio aí está sendo esplêndido aí na administração da CDL. E eu parabenizo sempre ele todas as vezes, porque trabalhar como ele tem trabalhado e fazer o que ele tem feito, realmente, eu acho que não teve a presidente da CDL nenhum que fez até hoje o que o Estênio tem feito. Mas é trabalho, né? Porque tem que se dedicar muito, deixar os seus afazeres para participar. Mas eu parabenizo sempre ele pelos efeitos que tem feito. A CDL me ajudou muito. Quando eu deixei a CDL, quando eu estava na CDL, eu comecei na construção do hospital. E quando saí da CDL, continuei com a construção do hospital. E para mim foi uma coisa muito importante. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa na vida, uma coisa que beneficiasse alguém. E essa do hospital veio, justamente caiu em cima de mim assim como uma coisa boa. E eu fiquei ali, passei 6 anos até o hospital funcionar. Porque na realidade fazer uma obra daquela, sem ter recursos, né, era só pedindo a um e a outro. Mas graças a Deus a gente terminou, concluiu. E foi um feito muito, muito bom para mim. Aprendi muito com aquilo ali. E hoje o agradecimento e o carinho que eu recebo das pessoas por ter feito aquilo ali é coisa boa. É muito satisfatório. O hospital que o senhor Nilson fala, o Hospital da Solidariedade, hoje também o Hospital do Câncer, inclusive, né, senhor Nilson? Agora, há pouco tempo, esse ano de 2022, ele inaugurou o segundo acelerador, né, para fazer o acelerador de partículas para fazer o tratamento de câncer. É um dos mais modernos, aliás, não deixa a desejar para ninguém, inclusive recebeu o nome do senhor como o nome daquela unidade, né, senhor? Aquele nome que foi colocado é do prédio hoje. Do prédio. É a unidade, sabe? A unidade. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas para aquele hospital para funcionar, nós tínhamos que comprar aquela máquina, uma máquina muito, muito bem equipada, de primeira linha, mas para comprar aquela máquina, teve que fazer um financiamento através do banco lá da Suécia e teve que ter avalista. E eu fui avalista para comprar aquela máquina, viu? Fui um avalista e vi a hora ter que tem que dar uma aval. Ter que pagar, porque realmente a coisa pegou. Mas graças a Deus a gente conseguiu pagar a máquina e limpou. Agora já recebeu a segunda máquina, agora que o Ministério da Saúde doou. Não é uma máquina igual àquela que nós já temos lá, mas está servindo. E eu fico muito feliz quando eu chego ali pela manhã, Estênio, que eu vejo aquela roma de gente lá, tudo esperando para tomar aquela dose. Eu fico, sei lá, aquilo dá uma gratidão danada. Dá vontade de você ir trabalhar mais, fazer mais coisas por aquilo ali, viu? Porque só sabe o quanto tem valor aquilo ali, quem está precisando, né? E eu fico muito feliz, assim, muito emocionado ver aquele pessoal se tratando ali. E graças a Deus, a gente vê pessoas se curando constantemente. Muita gente se curando. O câncer deixou de ser aquela coisa que não tinha jeito, hoje não. As pessoas estão se curando, estão se curando. E eu vejo lá, tem um sinozinho lá que a gente bate, que a pessoa bate quando fica bom, né? E eu vejo sempre o sinozinho aqui batendo, aqui lá o sinozinho está batendo.
pessoas que estão sendo curadas ali. Isso marcou muito a sua gestão, né? O senhor terminou a gestão e continuou, encampou, lembro, muitos empresários foram juntos, né, naquele sentimento que a gente tem lá na CDL, né? Inclusive a gente fala muito, seu Nilson, de como a CDL é uma faculdade, né? Que ela ensina pra gente, a gente está ali. Eu, inclusive, adentrei a CDL na gestão do seu Nilson, né? Então já se vão aí quase 15 anos aí de CDL, né, seu Nilson? O tempo passa rápido. Fala um pouco como é esse aprendizado que a CDL aí faz, essa irmandade que termina se tornando, né? Essa faculdade, né? É verdade. E a gente aprende muito, né? E ali dentro daquela cela a gente tem aprendido muito. E eu aprendi muito com tudo isso. Me sinto feliz com isso. Eu acho que nós, ser humano, temos sempre que fazer alguma coisa por alguém. Ajudar sempre as pessoas. Às vezes, um simples fato de você pegar no braço de um, atravessar uma rua, ou você vir no seu carro, você parar e esperar que a pessoa passe, é um gesto de gratidão, uma coisa se faz, entendeu? E às vezes as pessoas não, acham que quem vai a pé tem que sair do meio, mas não é assim, né? A pessoa vai ficar. Então, eu fico muito feliz quando eu posso ajudar alguém, eu continuo, graças a Deus, sempre fazendo alguma coisa. E para mim fazer não precisa ninguém saber. E o senhor ainda hoje é membro, né, da diretoria da CDL Mossoró, né, membro do Conselho Consultivo. O que é que a CDL representa ainda hoje para o senhor? Não, mas representa aquilo que eu aprendi, que me ajudou muito, me ensinou muito. E estou continuando assim, aprendendo também, porque cada presidente vai passando, vai fazendo alguma coisa, tomando uma certa... fazendo uma administração diferente e fazendo alguma coisa, algo mais. E é o caso de Stênio, que tem feito muito, tem tomado a frente de muitas coisas, muitos negócios. E a CDL hoje realmente está bem entregue, né? Foi da responsabilidade, hein, Stênio? Mas a gente só consegue isso porque nós temos pessoas, né, na nossa diretoria, como o seu Neus e todos os nossos outros 32 diretores, que fazem com que essa coisa aconteça. Se não for só eu, e com a ajuda e os conselhos que sempre o senhor dá, a gente consegue dar continuidade. Mas, seu Neuso, a gente queria agora conversar com o senhor e entender. O senhor disse uma coisa importante agora na sua última resposta. O senhor conectou o seu passado com o seu presente e o seu futuro. Porque o senhor foi ajudado lá no começo, quando a gente tratou lá, desde a época daquele senhor que ajudou a fazer gelé, daqui deu oportunidade, até o senhor vir para comprar o primeiro terreno, até o crédito para ajudar no posto. Isso aí, e o senhor hoje retribui isso, já fez isso e faz por muita gente. O que é que o senhor deixa de mensagem, seu Nilson, para aqueles que estão começando, aqueles que começam agora? O que é que o senhor passaria de ensinamento para eles? Você diz assim, começar no comércio? No comércio. O comércio a gente tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita criatividade, tem que ter muita perseverança e também procurar aqueles meios, por exemplo, como o CDL, a pessoa procurar o CDL para tomar umas orientações. O SEBRAE, que hoje, no meu tempo não existia SEBRAE, quer dizer, o SEBRAE hoje dá uma ajuda muito bem a quem precisa, quer abrir uma empresa, um negócio, o SEBRAE ajuda no sentido de ensinar, dar dicas como a pessoa fazer. Então, assim, é preciso ter coragem, né, amigo? É preciso ter coragem, mas ninguém não é capaz. Todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa pela vida, ou enfrentar, fazer alguma coisa. Somos capazes. Stênio falou de passado, presente, futuro. Pegando esse gancho, Stênio, eu pergunto, seu Neuso, o que é que o senhor espera para o futuro do grupo, né, que o senhor fundou, né, que hoje os seus filhos também fazem parte? O que é que o senhor almeja para o futuro desse grupo? Você fez uma excelente pergunta. Eu espero que meus filhos não se deixem, não se evoluam demais e que quando eu for, eles saibam realmente dividir as coisas que a gente conseguiu junto, porque
sempre a gente quer ver as coisas continuar, né? Tá certo? Então, eu espero que eu tenho visto muitas famílias aí, vezes, em momento difícil, por conta de uma herança, por causa de uma coisa. Então, cada um tem que aprender na vida que cada um tem que procurar fazer, conseguir, trabalhar e arranjar. Não pode ficar só esperando do que pode vir depois, né? Então, eu espero que os meus filhos entendam e que eles dêem continuidade àquilo que eu comecei com tanto sacrifício e mais com muita boa vontade. E o senhor foi construindo esses valores neles também ao longo da vida, não é isso? Com certeza, porque eu dei para meus filhos, graças a Deus, eu dei para eles o que eu não tive na minha infância, né? Então, meus filhos não tenho o que reclamar, graças a Deus, que sempre eles estiveram bem, estudaram em escola particular, entendeu? Nunca lhe faltou nada, graças a Deus não faltou nada para eles. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Eu tenho a família que realmente construí, mas construí com eles, mas que eles realmente não passaram necessidade. Bom, seu Neuso, eu gostaria, em nome da CDL, de agradecer o senhor pela essa participação especial aqui no nosso programa Memória Viva, dizer que é uma satisfação tê-lo no nosso quadro e é um orgulho fazer parte, tanto ter sido feito parte da sua diretoria, como também o senhor integrar hoje a minha diretoria. Nosso muito obrigado, e o senhor fica à vontade para deixar a sua mensagem para os nossos telespectadores. Estênio, eu quero lhe agradecer porque se eu estou aqui nesse momento aqui, foi coisa sua, né? Quer dizer, criatividade sua. E então é o seguinte, eu quero agradecer por isso e dizer que estou muito feliz por receber essa equipe aqui, esse bate-papo aqui comigo, aqui na minha casa. E para mim é um momento de felicidade. Eu fico muito agradecido por tudo isso. Muitíssimo obrigado, seu Neuso. Foi uma honra realmente a gente participar desse programa, conhecer um pouco mais da trajetória de vida do senhor. Teríamos assunto para outros tantos programas, não é, Estênio? Mas o nosso tempo vai se esgotando. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado, Estênio. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa, no próximo Memória Viva. Obrigado a você, telespectador, também pela companhia. Até a próxima.